Sejam muitíssimo bem-vindos ao Esferas da Vida de hoje. O assunto é sobre o homem integral, a fusão do corpo e do espírito. Recebemos Daniel Mariottini e prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Uma boa noite para todos vocês que estão em casa. Hoje o assunto é interessantíssimo. A gente conversa sobre a fusão do corpo e do espírito com o especialista em saúde quântica, Daniel Mariottini. Seja muitíssimo bem-vindo, Daniel. É um prazer tê-lo novamente aqui no Esferas da Vida. O prazer, a alegria é toda sempre minha, de poder contribuir um pouquinho com a minha experiência nesse programa que tem trazido tanta luz, tantos esclarecimentos importantes para as pessoas. Daniel, no dia 6 de agosto desse mês, de 2019, você ministrou uma palestra com este tema: você não é o que parece ser. Que eu já gostei, já vou conversar aqui com o Daniel, a gente vai conversar melhor sobre essa palestra no Congresso Mundial de Saúde Quântica. Você é especialista em saúde quântica, membro honorário da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica e recentemente fez uma pós. Qual pós foi, Daniel? Nem tão recentemente, né? Foi uma das primeiras que eu fiz que revolucionou realmente a minha forma de pensar, que foi logo que eu tinha terminado a faculdade, eu optei por fazer uma pós que se chamava Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro, Mente, Corpo e Espírito. Olha. Eu demorei mais ou menos uma semana para decorar o nome da pós, né? Mas o mais interessante de tudo isso foi poder estudar todas essas estruturas, né, à luz da ciência. Então, por exemplo, o cérebro, normalmente a ciência estuda. O corpo também. Mas quando a gente começa a falar em espírito, aí a coisa já começa a entrar no misticismo, né? As pessoas já começam a entrar na questão das religiões e começa a fragmentar. E o mais gostoso é você saber que hoje, em 2019, a ciência já respalda muita coisa a respeito do espírito, né? O espírito ele deixou de ser aquela coisa distante de todos nós e ela passa a poder ser estudado, eu me arrisco até a dizer, como uma estrutura, né? Como um dos nossos corpos, porque tudo é questão de densidade, de vibração. Então a gente vai dos corpos mais densos aos menos densos, né? De modo que quando a gente chega numa estrutura extremamente sutil, que é o nosso verdadeiro eu, né? O nosso eu não é o nosso corpo, né? Por isso o tema da palestra que você mencionou, você não é o que parece ser, porque nós não somos aquilo que nós vemos no espelho quando acordamos, nós somos o que está dentro daquilo que nós vemos, e às vezes a gente se esquece disso, né? Eu lembrei da sua primeira participação aqui no Esferas, que a gente comentou, e o Espiritismo traz isso, que nós somos corpo, perispírito e espírito. Lembra que a gente mostrou até uma figura na época de corpo, perispírito e espírito? Lembro, sim. E o Espiritismo também estuda a partir deste conceito de 3 partes. Então, e a ciência está chegando perto. O que a gente quer hoje? A gente trouxe um especialista em saúde quântica. O Espiritismo é categórico, em dizer que nós somos espíritos e que nós somos espíritos imortais. Então, já que nós somos espíritos e espíritos imortais, a gente precisa procurar entender o que nós somos. Nós não somos simplesmente esse instrumento que é o corpo que a gente usa. Nós somos o espírito. E a ciência está chegando. A saúde quântica, a física quântica. E como que eu quero saber como é que está isso na ciência, fora do espiritismo? Como isso, que inclusive, está sendo... é como eu costumo dizer, não é só o espiritismo. Nós estamos chegando no momento de evolução da humanidade, onde todas as religiões precisam estar integradas. Chegou o momento de acabar com essa fragmentação. Eu costumo dizer que as religiões, todas têm a sua verdade. Eu falo como se fosse um espelho que caiu das mãos de Deus e cada um ficou com um pedaço. Só que enquanto a gente não se tratar como irmãos, não juntar o todo, mesmo como foi proposto pelo próprio Criador, a gente nunca vai chegar a compreendê-lo realmente, né? Porque cada um vai ter a sua verdade.
Então, eu entendo hoje em dia que a física quântica, hoje, é uma das melhores ferramentas para você entender o Espírito, para você entender Deus. Claro que é muito difícil você conseguir compreender algo que ainda é muito maior do que nós. Mas é um passo para a gente despersonificar Deus. Porque a gente escuta muitas pessoas falando assim, porque Deus vai me ouvir, vai me ver, vai me julgar ou não julgar ou castigar. Né? Então isso por quê? Porque a gente, vamos fazer uma brincadeira aí até com a questão da matemática, né? A gente costuma dizer assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus deve ter sido criado à nossa imagem e semelhança, então somos iguais. Não é isso. E se pensarmos assim, né, mesmo nessa questão de imagem e semelhança, é na essência e não na aparência. E a essência é energia. Então, hoje em dia, uma das coisas mais interessantes que a física quântica tem para nos trazer é essa questão de que toda a matéria é, na verdade, energia. Né? As pessoas têm dificuldade de compreender isso, mas eu sempre explico da seguinte forma. Né? Por exemplo, a partir da definição física de calor e de luz. Então, eu posso perguntar para você assim, Priscila, existe o frio? Você vai falar, claro que sim. Né? Mas o que existe primariamente é o calor. Um caso particular, né, desse contexto, que é a não existência do calor, a gente tem que colocar um nome. E esse nome é frio. Né? Aí você vai falar assim, mas existe o escuro? Tá, ele existe. Mas, porque a gente precisou encontrar esse nome, porque o que existe, na verdade, é a luz. Então, existindo a luz, na verdade, um caso particular, onde é a ausência disso que existe primariamente, tem que ter um nome, e é escuro. E, pensando já em plenitude do ser humano, tudo que existe é energia. Né? Então, os casos particulares de manifestação de energia, né, onde a gente consegue perceber pelos nossos sentidos, é o que se aproxima mais da definição de matéria. Mas é um caso particular de energia. Então, deixa de ser matéria lá e energia aqui. Tudo é energia. Então, pega um exemplo, até dos nossos sentidos. Né? Então, primeiramente, o que existe são energias, tem uma frequência. Então, quando a frequência chega e é captada pelos seus olhos, aí o seu cérebro vai, recebe, decodifica, identifica como cor e traz isso para você. Isso vira real para você. Outra gama de frequências que não é captada pelos seus olhos, quem capta é o quê? O seu nariz. Aí vai até o seu cérebro, ele decodifica e você interpreta como cheiro. Aquilo vira real para você. Né? O paladar é a mesma coisa. Aquilo ali tem uma frequência, seu cérebro recebe, decodifica e aquilo vira gosto. Mas tudo era a primeira energia. É isso que é importante as pessoas perceberem. Né? Então, da mesma forma, tudo que existe é Deus. Entendeu? E tudo que às vezes a gente entende é a causa primária de todas as coisas. Então, isso é muito importante as pessoas compreenderem, né? Porque eu percebo que muitas vezes existe uma espécie de terceirização para Deus. Deixa Deus resolver. Tudo é Deus. Claro, isso aí é básico, isso não é nem cabível discutir. Então, por exemplo, essa cadeira, esse sapato, esse livro, a câmera, a gente, tudo foi Deus. Só que precisou de nós como instrumentos. Então, por isso que eu falo, tudo é uma cocriação. É como se fosse uma gravidez. Né? Os nossos atos, a nossa vida, eles são gestados também. Né? Então, por exemplo, a gravidez. Né? Se você tiver só Deus, mas não tiver toda a fisiologia, né, do homem e da mulher, e depois todo o processo que envolve, né, o corpo da mulher, as transformações, né, nós não chegamos ao, vamos dizer assim, o produto final, ao objetivo final. Né? E se também só tivermos o corpo, mas não tivermos essa força maior que permitiu o início do processo, que acompanhou todo o processo e que permitiu com que se chegasse ao final do processo, não teria ocorrido. E assim é cada ato do nosso dia, cada ato da nossa noite, cada ato da nossa vida, cada relacionamento nosso, cada trabalho nosso. É aquela coisa que eu digo que é um misto, né, do que já tem pronto para a gente, que é tudo, é pleno. Porque eu escuto também muitas vezes, muitas pessoas falarem assim, veio muito fácil para mim, então não veio de Deus. Porque quando vem de Deus, né, percebe que a gente tem que ter aquele sofrimento. A gente se mira no exemplo de Jesus. Né? Você viu? Jesus sofreu tanto.
Ele veio aqui para ensinar. E o meio que ele ensinou foi por meio da exemplificação. Então ele passou por todas as dores que um ser humano pode ou poderá ou poderia passar. E ele mostrou como se deve reagir, né? Porque a questão é que a gente reage mal ao que acontece conosco, talvez. Então, Jesus Cristo foi o grande exemplo de um espírito puro, de um espírito Cristo, né? Que trouxe todas as informações necessárias para a gente conseguir passar por esse estágio, né, que estamos no planeta Terra, não é isso? Perfeito, mas o que eu estava conversando até inclusive antes, né, com você, que as pessoas precisam juntar todas as áreas do conhecimento, né, para chegar numa conclusão. Conclusão não, porque a gente nunca conclui, né, a gente está sempre aprendendo, mas para ter uma melhor compreensão. Então, quando a gente junta todas as áreas, a gente começa a compreender que quando você faz uma leitura desse sofrimento, algumas pessoas interpretam errado por alguns contextos sociais ou religiosos específicos. Então, entendem assim, eu sou obrigado a sofrer para conquistar. Então, quando eu conquisto algo de maneira relativamente fácil, que é a plenitude que está ao nosso alcance, a gente estranha, porque fala, poxa, não veio como sofrimento. E eu escuto algumas pessoas falar assim, isso não pode ter sido de Deus, porque não é possível, foi muito simples. Então, eu entendi que quando vem de Deus, é difícil, é suado, e não é. É tudo muito pleno, está tudo ao nosso alcance. A gente é que bloqueia. É que nós julgamos, né? O ser humano tem a grande impertinência que é o julgamento, né? Veio fácil, então não é de Deus. Veio fácil, vai fácil demais também. Isso. Tudo depende do esforço, do merecimento, da intenção, não é isso, Daniel? As pessoas às vezes recebem um trabalho muito bom, ou estão num relacionamento muito bom, tudo dando muito certo, algumas fazem até algum tipo de propósito assim, eu vou deixar aí e se for meu, volto. Né? Porque aí se for de Deus, Deus vai me dar de novo. Como se amassasse aquilo, jogasse no lixo, e a hora que está ali no lixo, fala assim, Deus, se for Deus, você desamassa e dá para mim de novo. Não, cabe a nós, né? Valorizarmos aquilo que chega a cada dia. Porque a cada dia, quando você acorda, você se sintoniza com aquilo que é maior, que é muito importante isso. Né? A gente cria o nosso dia, as nossas escolhas são importantes. É isso que eu quero falar agora, Daniel. Então, eu escutei na sua palestra que você falou assim... Em relação aos conceitos quânticos, que eu acho que a gente poderia até explicar para o nosso telespectador, claro. E também que as células conversam entre si. Sim. Teve um momento que você falou, as células conversam entre si e a gente pode participar desta conversa. Eu coloquei isso agora em parêntese, por quê? Porque você acabou de falar, a gente faz escolhas. Isso. Tem a história do livre-arbítrio. Isso. E no espiritismo, em todas, né, as religiões, também o livre-arbítrio é algo muito falado, além da reforma íntima. A reforma íntima é o quê? A gente se reconstruir dia a dia para melhor. Para a gente querer buscar o melhor, a gente precisa escolher sempre a melhor opção. E a gente está falando de saúde também um pouco, né? A gente vai falar do nosso corpo. E tem a história das células. Se as células conversam entre elas e a gente também participa dessa conversa, conta pra gente como que elas conversam e como que a gente pode participar dessa conversa. É muito legal, fazendo um link com a questão, por exemplo, do princípio vital, né? Que vamos pensar assim, é uma coisa que está em tudo, né? Eu vou fazer uma analogia, por exemplo, com o DNA. Eu aprendi que o grande não cabe no pequeno e o pequeno cabe no grande. Pronto, isso aí é básico. Só que não é tão básico assim. Porque quando você pensa que dentro da evolução da ciência tudo passou a ser informação, a informação ela cabe em alguma coisinha pequena. Lembra como era surreal quando a gente, às vezes era menor, assistia um programa na TV, o cara ia com um negocinho assim, pequenininho, na calada da noite para roubar dados de um computador. Eu lembro que eu assisti um filme assim. Aí ele pegava aqueles dados gigantes, importantes, colocava num negocinho pequenininho. A gente olhava e falava assim, isso aí não existe, isso aí é ficção, né? Nossa, hoje você compra em qualquer bazar, né, um pendrive de 10, 15, 20 reais, porque o quanto ele armazena de informação ali. Quer dizer, é uma coisinha minúscula armazenando um conteúdo gigantesco. Assim é o nosso DNA. O nosso DNA ele é uma molécula pequenininha que armazena o Daniel inteiro, a Priscila inteira, a cidade inteira, o estado inteiro, o país inteiro. E para ser real ao que ele realmente
como ele realmente é, armazena anos de evolução da humanidade inteira nessa única molécula. E essa molécula está presente em cada uma das suas células. Então, olha só, o que acontece no seu cérebro, sabe o que está acontecendo com o seu rim, que sabe o que está acontecendo com o seu fígado, que sabe o que está acontecendo com a sua pele, que sabe, entendeu? E que sabe dos seus relacionamentos, e que sabe do seu trabalho, e que sabe do que está acontecendo no mundo, e sabe de tudo o que aconteceu na humanidade até o momento onde você está tomando aquela decisão. Olha a riqueza que somos nós. Nós somos um sistema interligado, interconectado, responsável por todas as conexões, é isso? Exatamente. Tem até um exemplo legal, né? Por exemplo, vou pegar esse CD aqui, ó, para tentar te explicar mais ou menos. Ó, fica fácil de ilustrar, né? Então, por exemplo, olha só, um CD pequenininho. Aqui, se eu quiser, eu posso ter a representação do quê? Eu posso ter a representação de um edifício, de uma cidade, de um país, do universo, do Coliseu, da minha casa, de tudo que é maior do que o CD, dentro do CD, através de informação, né? Então, a hora que eu coloco ele para reproduzir, aparece todo esse contexto. E assim somos nós, né? Nós somos assim, nós temos algo muito maior do que nós nos nossos chipzinhos, nos nossos arquivos, né? É como se nós estivéssemos, vamos dizer assim, com todo o conteúdo de toda a evolução dentro de cada uma das nossas células. E onde eu gosto mais de chegar é que, assim, Deus também está dentro de nós, de cada uma das nossas células, por incrível que pareça. Porque Ele é muito maior que nós enquanto força. Porque fomos criados por Ele, né? Exato, e as pessoas entendem que por Ele ser maior, Ele não tem como caber em nós. Mas em termos de informação e de registro, Ele não só cabe em nós, como cabe em cada uma de nossas células, em cada um de nossos átomos, né, de nossas moléculas. Então, isso é importante a gente compreender. E tanto é que se você olhar as pessoas que gostam de ler, por exemplo, se eu não me engano, é João 10, 34 e 35, é onde ele fala, vós sois deuses. E as pessoas se assustam por conta do temor a Deus. Fala assim, nossa, mas como assim? Né? Deus está lá e eu cá. Não, Ele não é onipresente. Se Deus é onipresente, por que Ele não está no único lugar que Ele não está é dentro da gente? Não tem sentido. Se Ele é onipresente, Ele está em nós, em cada cantinho da nossa célula, na nossa menor parte Ele está. Entendeu? Outra questão que eu vou usar para aproveitar já que o CD está na minha mão, que depois eu vou devolver. Vamos que a gente já está no tempo. Então vai, rapidinho. O perdão já foi conseguido para todas as nossas atitudes pelo sofrimento de Jesus. Então o preço já foi pago. Muitas pessoas falam isso. Sim, Ele nos deu. Aqui, ó, no CD. O perdão está aqui. A felicidade está aqui. A alegria está aqui. A tristeza, a doença, a plenitude, está tudo aqui. Ele deu o CD para nós. Falou, está aqui. Só que para você aprender a jogar nesse jogo, nesse equipamento, e aprender a chegar nisso, você tem que seguir aquilo que eu ensinei quando eu vim. Você seguindo o que eu ensinei para vocês, a cada passo, a suportar o sofrimento, suportar as dificuldades, caminhar, tá? E não obrigatoriamente, porque você pode ser pleno. Porque se você me ouvir e fizer de cara, você vem aqui, joga e ganha. Agora, mesmo se você tiver que sofrer, for difícil, cada etapa de você aprender, mesmo assim, no final, você vai chegar no último estágio do jogo. Porque eu já te dei, está aqui. E isso é o universo. O universo tem tudo para a gente. Tudo. Só falta a gente acessar. Daniel Mariottini, a gente precisa ir para um pequeno intervalo. Antes a gente tem o nosso momento Chico Xavier e a gente já volta com mais Esferas da Vida.
A gente volta aqui a nossa conversa, o nosso super bate-papo com o animado Daniel Mariottini. Obrigado pelo que animado. nós estamos aqui animados, porque eu acho interessante, Daniel, a gente fala de ciência também, né? Sim, Porque é importantíssimo. né? E eu acho legal trazer para o Esferas o que está acontecendo, né, na física quântica, porque existem muitas críticas, né, sobre saúde quântica, sobre o lado quântico da vida, vamos dizer assim. Sim. Eu não sei nem me As expressar. pessoas não sabem nem direito exatamente o que é o quântico, para falar a verdade. E eu acho difícil também resumir. Depois você vai explicar pra gente um Sim. pouquinho sobre essa história do quântico. Mas você estava falando sobre o acesso, deu aquele exemplo do CD, que nós temos um DNA aí, entre aspas, não só físico, mas espiritual, que nós temos o acesso de chegar aonde a gente pode chegar para conseguir a plenitude. Continua os raciocínios, Daniel. Isso do acesso, né? Eu gosto muito de histórias, de exemplos, né? A gente conversa com muita gente, né? E eu estava conversando recentemente com uma pessoa muito querida sobre uma historinha que dá bastante a ideia, de repente, aí para o nosso telespectador, como seria o acesso. É um caos, né? Como a turma lá de Minas diria. O pessoal tinha um cara, uma pessoa que estava no barbeiro, cortando o cabelo ali. De repente o barbeiro falou assim: eu não acredito muito em Deus, não. Aí a pessoa falou assim: ué, por que você não acredita em Deus? Aí ele falou assim: olha, porque para pensar, tem tanta gente sofrendo, gente passando fome, às vezes gente doente, gente triste, né? Então, acho que Deus não existe. Aí a pessoa chega e fala assim: sabe o que acontece? Eu particularmente não acredito em barbeiro. Ele falou: poxa, como assim, né? Eu não acredito em barbeiro, porque olha lá, tem bastante gente barbuda, cabeluda, né? Barba por fazer. Aí o barbeiro chega e fala: não, mas espera aí, é porque eles não me procuraram. Eu estava aqui o tempo inteiro. Se eles me procurassem, eles teriam como ter isso resolvido. Aí ele falou: pois é, entendeu? Muitas vezes a questão é que as pessoas não procuram, não acessam Deus. Né? Por isso é que às vezes estão em determinadas situações. E aí que está. Algumas pessoas podem se ofender quando falam assim: nossa, mas eu busco tanto Deus, ou eu vou na igreja, ou eu vou no centro, ou eu leio, ou eu ajudo o meu próximo. Mas a gente tem questões inconscientes. Só fazendo um parêntese, e que essas determinadas situações que nós nos encontramos não é classe social, não é? Não é porque tem dinheiro e o outro não tem, porque um é melhor, ou porque um encontrou Deus e o outro não encontrou. Porque, na realidade, a gente passa por cada estágio, cada problemática, cada provação, cada expiação, para nossa depuração espiritual. Às vezes a gente precisa de uma prova que o nosso vizinho já passou por essa prova. Exatamente. Já está em outro estágio, já acessou, como você falou, já acessou aquela questão espiritual, corporal, física, enfim. Já que a gente está falando do homem integral, está tudo integrado, então as provas são de acordo com as nossas questões espirituais e de evolução e de progresso, as questões não é? de evolução. E uma das coisas mais revolucionárias que a gente tem para trazer dentro da própria evolução espiritual, e como eu digo, não só dentro da religião, dentro da religiosidade, dentro não só do espiritismo, mas da espiritualidade, as pessoas compreenderem que dentro do processo evolutivo, né, das vivências que a gente acumula, a gente tem uma tendência que uma substitui a outra. Né? Então vamos fazer uma analogia com a nossa questão cerebral. Quando a gente pensa em cérebro, né, a gente tem as nossas camadas lá, que vem desde o cérebro reptiliano, aí passa pelo sistema límbico, aí tem o neocórtex, e agora a gente está indo para, vamos dizer assim, que essa teoria do cérebro trino, né, do Paul MacLean. Hoje o ser humano já está indo para uma nova fase de evolução de uma nova parte do cérebro, mas acontece que elas não são separadas. Elas toda hora, uma interage com a outra. Então uma interfere na outra. Assim é também a somatória das nossas vivências que estão na nossa proposta encarnatória atual. Então a gente acha que uma substitui a outra? Não. Dentro do nosso agregado humano, que hoje nós estamos aqui vivenciando, existe toda aquela somatória de todas as vivências e detalhes. Sabe onde elas moram? No que a gente chama de inconsciente. Então se você começa aí pelo lado de Jung, né, aquela questão da sombra, do inconsciente, elas são o quê? Inconscientes perante a nossa proposta atual. Só que elas têm uma relativa consciência, cada uma por si só, e às vezes elas se harmonizam ou se desarmonizam com a atual, atrapalhando ou ajudando a nossa evolução. Porque nós somos a somatória de todas as nossas vivências, Exatamente. de todas as nossas vidas, e a gente traz Isso. pelo Espírito, porque nós somos Espírito.
Isso, e quando você se harmoniza com todo esse agregado seu, você dá luz às suas sombras que você traz, você enxerga elas, você aceita e se harmoniza com elas, e não briga, porque o conflito, a briga, vai nos remeter à questão do cérebro reptiliano, onde tinha a questão da luta, né? Onde você vai ou correr, ou fugir, ou congelar, e não vai evoluir. Nós temos que direcionar, né, o instinto, a emoção, todas as consequências desse trio, né, do cérebro. Exatamente. Aí quando você harmoniza toda a questão das vivências e alinha com as questões cerebrais, as questões mentais, as questões de consciência, a sua vida se torna realmente plena. E para a gente finalizar esse tipo de raciocínio do acesso, é interessante as pessoas, como eu disse no começo, despersonificarem Deus. Porque se Deus é onipresente, né, como eu disse, que Ele está em todas as nossas células, para a gente compreendê-lo, a gente tem que ir para o lado da energia. Né? Então, por exemplo, o que é que você, telespectador, aí conhece que está em todos os lugares, vamos dizer assim, né? Claro que guardadas as devidas proporções, mas só para facilitar a compreensão, para efeito didático. A eletricidade, ela está em vários lugares. A força da gravidade, o ar. Então, Deus é muito mais próximo disso, né, de uma energia, do que aquela questão daquele serzinho que muitas pessoas até hoje, né, interpretam como estando lá com funções humanas, só ali nos julgando e nos determinando. Quando você muda e você entende essa força maior com uma energia, e nós também sendo energia, você consegue entender que nós podemos entrar em ressonância com essa força maior, e aí, a partir desse acesso, é que a sua vida começa a prosperar. E eu acho muito interessante, a gente continua falando desse assunto, mas eu vou chamar um vídeo que é do Dr. Décio Iandoli Júnior. Não sei se é Iandoli ou Iandoli Júnior. Ele é membro atuante da Associação Brasileira, né, Associação Médica Espírita, e ele também trabalha esse lado quântico, ele também tenta explicar a saúde por meio, né, das doenças psicossomáticas, enfim. E ele faz umas analogias interessantes. Ele é médico, ele é expositor espírita, né, faz parte aí da AME. Vamos escutar o Dr. Décio e depois a gente volta para refletir um pouquinho mais sobre esse assunto. Pela física quântica, e a física quântica trabalha elementos infinitamente pequenos. Ela trabalha a nível de partículas subatômicas. Então, a física quântica descobriu o seguinte, que a matéria, ela se comporta como onda ou como partícula. O que isso significa? Ela pode ter um comportamento como se fosse uma onda, onde não existe um ponto específico. Ela oscila. E nessa oscilação, ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, existem possibilidades. Uma onda é um conjunto de possibilidades. E, quando ela se comporta como partícula, uma dessas possibilidades, ela emerge como sendo um fato. Ela é colapsada, isso é chamado de colapso quântico. Então, eu vou dar um exemplo prático para você. Você vai num restaurante para almoçar ou para jantar. O que é que você vai ter que fazer antes de qualquer outra coisa? Antes de comer, você tem que pedir a comida, não é? O objetivo é comer. Mas antes de comer, você tem que pedir a comida. Para pedir a comida, o que é que você precisa? Precisa do cardápio. Por quê? Porque você precisa saber o que é que você pode pedir. Você já imaginou você entrar no restaurante e falar assim, olha, será que você podia me trazer o cardápio? O garçom fala assim, não, pode pedir. Não, mas eu quero saber o que você faz aqui. Eu faço qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa aqui nesse restaurante. Fala assim, então tá bom, eu quero girimum com coco. Fala, não, isso a gente não tem. Então eu quero carne seca com mandioca. Não, também não tem. Bom, então você não tem tudo. Não, mas pede alguma coisa que a gente tem. Bom, então me diz o que é que você tem. Aí você briga com o garçom, não é assim? Não tem como você escolher algo que você não conhece. O Simão Pedro falou isso aqui. Então, o primeiro ponto é consciência. Consciência das possibilidades. Qual é o cardápio? Dentro dessas possibilidades, você escolhe uma. A hora que você escolher um dos pratos que está no cardápio, você está fazendo um colapso quântico, e aquilo vai se transformar no seu almoço. Deu para entender isso aí? Então, a física quântica, ela fala isso. E o que é que precisa para ocorrer um colapso quântico? É preciso um observador. E o observador nada mais é do que uma inteligência.
Então, o que o Bohr demonstrou, o Max Planck mostrou na física quântica é o seguinte, que um elétron, ele pode se comportar como onda ou como partícula, dependendo de quem está olhando para ele. Isso não é muito louco? Quer dizer, você manda no elétron. Se você quer que ele se comporte de um jeito, ele faz. Se você quiser que ele se comporte do outro, ele faz também. Isso faz com que você perceba o universo de uma maneira absolutamente diferente e revolucionária. E isso vai ao encontro do que a gente está falando na primeira parte da palestra. Ou seja, eu escolho o que vai acontecer com o meu corpo, porque eu faço os colapsos quânticos da matéria que constituem o meu corpo. O observador, você pode imaginar ele de duas maneiras. Você pode examinar como um observador universal, que é Deus. Nós seríamos colapsos quânticos de Deus, eu não tenho muita dúvida disso, né? Mas você tem também o observador imediato, que é o seu espírito. Portanto, eu pergunto, quem é que construiu o seu corpo? Quem fez o seu corpo? Você fala assim, foi Deus. Foi e não foi. Porque a resposta foi Deus é uma resposta que vale para tudo, porque Deus é a causa primária e a origem de todas as coisas. Então qualquer coisa que eu falar foi Deus. Foi Deus que construiu esse computador? Foi Deus que construiu esse microfone? Foi Deus que fez esse ginásio, esse centro de convenções? Se Ele construiu tudo, foi Ele. Ele deu origem a tudo. Mas quem construiu o computador foi um técnico. Quem fez o centro de convenções foi um engenheiro, o arquiteto, os funcionários, os operários. Não é isso? Pois então, Deus formou o princípio inteligente, a matéria e todas as leis. E isso evolui, e tem evoluído e vai evoluir infinitamente. E nós, como inteligências, como princípios individualizados, princípios inteligentes individualizados, nós é que construímos o nosso corpo físico. Nosso corpo é um colapso quântico da nossa inteligência. Nós, como observadores, escolhemos isso. E nós, como observadores, escolhemos também se o nosso dia vai ser bom, se o nosso dia vai ser ruim, se a gente vai ser feliz, se a gente vai ser infeliz, né? Se a nossa vida é boa, se a nossa vida é ruim. A gente escolhe, e escolhe todo dia, a cada dia. Nosso corpo é um colapso quântico da nossa inteligência. Olhem o que o Dr. Décio acabou de falar, realmente foi uma reflexão muito válida, e eu fico feliz, né, de poder estudar. Você que gostou muito dessa parte que a gente colocou do Dr. Décio, é uma palestra do YouTube que chama As Doenças Psicossomáticas. Você pode procurar no YouTube lá, Dr. Décio Andoli Júnior, e você vai encontrar o restante da palestra, o começo, o meio e o fim certinho, que ele explica muito. E ele utiliza da física quântica para explicar, o que eu achei maravilhoso para a gente poder também embasar aqui a nossa entrevista. Ele fala que o nosso corpo é um colapso quântico, também fala que eu escolho o que vai acontecer com o meu corpo. Eu acho isso forte, né? Falar, eu escolho o que vai acontecer com o meu corpo, mas eu também já escutei na sua palestra que você fala que a gente, quer ver, eu vou procurar aqui, que a gente troca, né, as nossas células de tempos em tempos. De um ano para cá, 90% dos nossos átomos não são os de hoje, e que a gente determina a qualidade dos nossos átomos. Tem uma relação, a gente determina a qualidade dos nossos átomos, e o que o Dr. Décio falou, a gente escolhe o que vai acontecer com o nosso corpo. Tem uma relação direta aí das frases. Explica, Daniel. É interessante, né? Eu aqui na gravação eu não vi exatamente o que o Décio falou, mas como eu conheço um pouco a linha de trabalho dele e nós abordamos a questão do colapso quântico, né? Eu começo brincando até com a questão do relativo negativismo que as pessoas têm, né? Porque quando acontece alguma coisa ruim, fala assim, eu entrei em colapso. O colapso quase sempre é associado a uma coisa ruim, né? E o colapsar, enquanto conceito quântico, é um colapsar de tudo aquilo que é possível. E o que a gente busca colapsar é exatamente o de bom, né? É tudo que tem, como eu disse, o universo é pleno, está tudo disponível para nós, a harmonia, a felicidade, a saúde, os bons relacionamentos, os bons empregos, é tudo de melhor. Colapso, né? Significa o resultado. O colapso é aquilo que você é o resultado. Escolhe, é o resultado. Então, por exemplo, você tem toda aquela gama de possibilidades, né? O mundo quântico é o mundo das possibilidades. Aquela que você trouxe para você, você colapsou. E as outras acabaram ficando para trás. Entendeu? O que você colapsou é aquilo que de tudo você trouxe.
Então, não era uma coisa que estava pré-determinada, como eu disse. Ela estava no campo das suas possibilidades, né? E aí, dentro de tudo aquilo, por isso que você escolhe. Só que você escolhe não é da boca para fora, aí que está o segredo. É através da sua sintonia, da sua frequência. Porque não adianta você falar assim, eu quero saúde, eu quero alegria, e as suas atitudes serem sempre de medo, de tristeza, de angústia. Porque o universo, ele reconhece. E aí você não entra em ressonância com isso. Olha que importante essa informação. Porque as pessoas às vezes falam assim pra gente, tenha pensamento positivo, porque o pensamento positivo da boca para fora. Porque o que a gente fala nem é sempre o que a gente sente. E o pensamento positivo está mais nos nossos sentimentos e na nossa atitude. É isso que você acabou de falar? E o legal é quem é esse nós. Você falou bem, nossa atitude. Né? Quem é o nós? Quem somos esse nós que está por trás das decisões? Né? Porque, jogando um pouquinho de novo para a questão da ciência, olha que informação legal. O pensamento, ele tem uma característica elétrica, você sabia? E o sentimento, uma característica mais magnética. Isso é interessante. Né? Então, o que é o eletromagnetismo? Né? Se a gente juntar essas informações, é a soma daquilo que você tem de eletricidade mais magnetismo. Ou seja, o que você pensa junto com o que você sente. Não adianta você só pensar. O sentimento é que ancora aquilo que você pensou. Entendeu? As duas coisas juntas é que tem a força. Então, pensa assim, ó, o pensamento, ele tem a característica de ímã. De tomada. E o sentimento de ímã no nosso corpo. Então, um te traz via eletricidade e o outro te traz via magnetismo. Um ancora o outro e aí é que a sua realidade é colapsada. Olha que raciocínio, olha a importância do sentimento, a importância do pensamento. E a gente vem conversando aqui no Esferas da Vida sobre orgulho, sobre vaidade, sobre egoísmo, sobre perdão, que são sentimentos que depois se tornam atitudes. Mas primeiro a gente sente, direciona e depois que acontece. Então, assim, é muito, muito interessante. A gente tem que ir para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Fique aí. De volta ao Esferas da Vida. Hoje a gente conversa sobre corpo e espírito. Qual a relação com Daniel Mariottini de acordo com a ciência quântica? Daniel Mariottini, vamos voltar ao nosso bate-papo. A gente conversava sobre pensamento, sentimento, que você demonstrou a parte elétrica, magnética. E eu também tinha te perguntado dos átomos, que você falou numa palestra que a gente determina a qualidade dos nossos átomos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, que tem a ver com a saúde, né? Tem a ver com a troca dos nossos átomos, que é todo o nosso processo do dia a dia, né? Porque a gente aprendeu que a gente era constituído por tijolinhos, né? E até quem é da área da saúde acostumou com aqueles bonequinhos, né? E sem querer, né? A gente acaba indo para aquele conceito antigo de que aqueles átomos são sempre os mesmos, né? E isso é um erro brutal hoje em dia, porque esses tijolinhos que nos constituem estão sendo totalmente trocados. Só para você ter uma ideia da velocidade da troca dos átomos, é assim, ó, vamos pensar num curtíssimo prazo, do início desse programa até o final desse programa, parte dos átomos que tinham em mim e parte dos que tinham em você, alguns já foram trocados. Quer dizer, nós não somos exatamente o mesmo corpo que começou o programa. Olha isso. Para pensar. Agora, como eu falei, o que determina essa troca é justamente essa qualidade dos pensamentos, dos sentimentos emitidos por nós que moramos dentro dele. Percebe? E até esse dentro é relativo. Né? Mas assim, para facilitar a compreensão, vamos pensar assim. Né? Então, a gente vibrando alegria, felicidade, ajudando o próximo, meditando, estando sempre em prece, só vibrações positivas, o que acontece? Você vai tender a trazer para você átomos com uma estrutura, com uma outra qualidade e vai te trazer um corpo físico melhor e mais saudável. Ao passo que se você vibrar
tristeza, mágoa, raiva, angústia. Isso já é Você vai comprovado trazer- cientificamente Sim, pela ciência sim, quântica. Sim, porque os nossos átomos, eu gosto de usar o termo o exemplo da apoptose celular, que é uma coisa que qualquer pessoa da área de biológica sabe, que é aquela morte programada das nossas células, né, para que entrem novas células no lugar, né? Então, até certo momento, pensava-se que isso era feito de maneira aleatória, né? Ah, morrem determinadas células, entra outra, morre, entra outra. Mas não é, porque as que vão entrar, elas podem ser, entre aspas, escolhidas pela sintonia, né? Pela ressonância que você tem. Então, quando você vibra coisas boas, você atrai uma estrutura melhor e tem uma estrutura corporal melhor que vai acabar refletindo em forma de saúde, de harmonia, né? E aí, pensando já isso pensando no indivíduo. Agora, quando você está em saúde, em harmonia, em equilíbrio, você vai atrair para você, para os seus relacionamentos, pessoas que também tenham esse nível de ressonância. Então percebe como a coisa vai se encaixando? Aí você vai atrair relacionamentos melhores, trabalhos melhores, né? Amigos melhores. Enfim, tudo depende da frequência com a qual você vibra. Então, por exemplo, se a gente voltar, já extrapolando, né? A gente falou no curto prazo. Mas vamos pensar que daqui a um ano você me chame de novo. Fale, vamos gravar mais um Esferas da Vida. Eu vou continuar sendo o Daniel, a Priscila vai continuar sendo a Priscila, mas mais de 90% da nossa estrutura corporal, se pensar em termos de átomo, já não é mais a mesma. Então, o que determina sermos Daniel e Priscila? Né? E, de preferência, melhores do que hoje, né? É aquilo que a gente vai fazer até lá. Né? Como a gente vai se comportar nos nossos relacionamentos em termos de honestidade, de caráter, de valores, de princípios, de amor ao próximo, de doação ao próximo, né? Por isso que a gente poderia afirmar, por exemplo, que nunca é tarde para mudança. Nunca é Realmente, tarde. às vezes parece frase do Facebook, um novo dia, um novo recomeço, um novo sol, o sol brilhou de novo, a gente pode seguir e mudar. E realmente a gente pode seguir e mudar até o nosso corpo físico. Sim, exatamente. Quiçá toda a nossa vida, né? Não, tem uma frase que eu A acho nossa linda. perspectiva. Eu acho linda, você já deve ter ouvido várias vezes, e o próprio nosso telespectador também, mas não custa repetir. Porque assim, não dá para você voltar atrás e fazer um novo começo. Mas dá para você Chico começar Xavier. de novo, a qualquer momento da sua vida, e fazer um novo fim. Um final diferente daquele que você teria se você não mudasse, se você não escolhesse correto, se você não amadurecesse os seus valores, se você não se abrisse para a vida, se você não se permitisse aprender com o próximo, com você mesmo, com as suas experiências e com o universo que está aí, repleto de informações prontas para você acessar. É que nem eu falo, a gente tem hoje em dia, com essa questão da tecnologia, eu falo isso em muitos vídeos que eu tenho, às vezes no YouTube, tudo, uma analogia com smartphones. Né? A gente tem várias frequências disponíveis, várias coisas que você pode usar, só que se você for um smartphone, ou nem um smartphone, aqueles telefones antigos, você não capta aquelas frequências e você vai falar assim, essas frequências não estavam disponíveis, elas não existem. Não, elas existem, só que só um aparelho com upgrade, ou um aparelho atualizado, um aparelho moderno, capta as melhores frequências e consegue executar as melhores funções. Assim somos nós. As frequências estão aí. Se a gente conseguir captar as melhores frequências, as nossas funções, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto filho, enquanto pai, enquanto empregador, enquanto empregado, enquanto qualquer coisa que seja, tendem a ser melhores. Gente, que coisa boa, eu adorei essa analogia, porque mostra que a gente pode tentar sempre e buscar uma frequência com a espiritualidade maior. E estar sempre conectado com a espiritualidade maior, especificamente a gente fala aqui, né, quando a gente está falando de doutrina espírita, com a espiritualidade maior, mas outras pessoas falam Espírito Santo, enfim, independente da nomenclatura. Exatamente. Mas a gente tem que buscar sempre estar ligado, se religar, que é o caso da religião, a Deus, para a gente conseguir ter essa vibração, essa frequência e melhorar cada vez mais as nossas atitudes. Porque as atitudes e o comportamento são o quê? Reflexos do que a gente está sentindo e pensando. Exato. O nosso corpo físico ele é reflexo do que a gente faz
né, no nosso interior, no nosso campo energético. Depois existe só uma somatização, né? E falando em analogias, e você citando o Congresso, né, você gostou daquela analogia que eu fiz, por exemplo, da questão da geladeira? Né? É interessante, parece simples, mas para as pessoas compreenderem. Porque se você falar assim, então a geladeira produz o frio? Produz. Né? Claro que a geladeira gera o frio. Tá, mas se ela não estiver ligada na tomada, ela não gera o frio. Aí você vai falar assim, então tudo começa na tomada? Não, porque se a tomada não estiver ligada na rede ali da sua cidade, não adianta. Então começa na rede da sua cidade? Não, porque se a rede da sua cidade não tiver ligada à rede maior e aonde... Entendeu o que eu quero dizer? Tudo tem um começo muito maior do que aquilo que é visível. E nós somos só essa pontinha. Nós somos a geladeirinha. Então a gente tem que estar ligado a outras forças e trazer de um campo muito maior do que nós. E aí ele vem vindo, até que chegue a gente. Né? E esse campo, eu gosto também, já que nós estamos falando de analogias, uma que eu gosto muito é a do mar. O mar, além da beleza que ele tem, né, da energia que ele passa para nós, por que ele passa essa energia para nós também? Porque ele traz uma mensagem muito bonita. Porque nós, né, Daniel, Priscila, você aí de casa, cada um de vocês, nós somos como ondas. Para pensar, a onda é uma espécie de individualização do mar. Só que enquanto nós somos onda, não deixamos nunca de ser o mar. Nós somos onda, mas somos e sempre seremos o mar. É o pequeno e o grande juntos. É só nesse momento que você entende, né, que o pequeno pode conter o grande, ou seja, que a onda que nós somos pode conter, não é pode conter, é o mar inteiro, não é nem conter ou não conter, é ser o mar inteiro, é fazer parte do todo, né? É que você vai entender a presença de Deus na sua vida. Que é única. Exatamente. Inexplicável, talvez. Inexplicável. A ciência um dia vai chegar a explicar. A gente não pode ter a pretensão de querer explicar no atual momento da humanidade. A gente tem muito ainda para crescer. Né? O cérebro mesmo está em evolução. Então, essa própria evolução do cérebro vai trazendo novas possibilidades de evolução, de aprendizado. E as novas gerações vão poder compreender cada vez melhor a existência dessa força maior. Né? Porque assim, a gente tem forças atuando na gente que fogem ao nosso controle. Então, o próprio Teorema de Gödel diz que a gente sempre precisa de um sistema maior que nós para a gente se compreender. Né? Então, um exemplo. Imagine que a hora que você está vindo aqui para gravar o programa, você bate ali naquela quina e se corta. Né? Aí, corta, começa a sangrar. Aí eu chego para você e falo assim, Priscila, descreva para mim, por favor, como é que é o processo de cicatrização? O que acontece ali em termos fisiológicos, né? Você vai falar, Daniel, não sei, né? Não faço nem ideia, não estudei isso. Só que isso acontece em você. Sem você precisar fazer nada, quietinha, esse processo acontece, cicatriza e está tudo certo. Então, é isso que a gente tem que entender. Existe um sistema maior que nós, que cuida da gente. É um e assim sistema sucessivamente. divino, com as leis divinas que nós estamos inseridos, e a gente, acreditando ou não, nós vivemos, né, de acordo com as leis de Deus. Exatamente. Que Sempre, são leis universais. sempre entendendo, né, e reforçando a ideia de que não é um homenzinho que criou essas leis. Sim. Né, para muitas pessoas é muito claro, mas para muitas pessoas ainda não é. Essa personificação de Deus é que ainda atrapalha demais a leitura das pessoas. Então, a hora que entender Deus como algo realmente, vamos dizer assim, impessoal, A né? inteligência É uma inteligência perfeita, muito maior que nós, e que é uma inteligência energia primária. superior, tudo muda de figura. Aí você consegue entender, acessar e, com certeza, ser cada vez mais feliz. É isso mesmo. E a gente sempre temos que estar com os corações abertos para receber toda essa vibração. Exatamente. Estar conectados para realmente mudar o nosso destino. Porque se a gente muda a estrutura da nossa vida, de acordo com essas vibrações, pensamentos, a gente muda o nosso destino. Sim, e uma dica, né? Porque o pessoal, normalmente quando a gente fala de religião, tem a questão da oração, né? Mas normalmente a gente não agradece porque recebe, né? A gente recebe porque agradece. Essa é uma lei fantástica que a gente nunca pode esquecer. Então, quando você é grato pelo que você tem,
Você abre espaço para receber aquilo que você ainda não acessou. E isso não é misticismo. Em 2019, isso é anatomofisiologia. Isso é fisiologia que deveria ser estudado nas faculdades de medicina e de tudo aquilo que envolve as questões do corpo. Mas já tem muitas faculdades de medicina, principalmente nos Estados Unidos, que Sim. comprovam a eficácia da prece, da oração. Sim. Tem disciplinas chamadas pray, que nada mais é do que Prece, entendeu? Então mostra justamente essa conexão, né, da prece, da oração. Porque o que acontece? Tem pessoas que falam assim, eu não acredito no quântico, eu não acredito nisso, mas assim, eu não acredito, mas peraí, espera um pouquinho, vamos parar essa conversa que eu vou dar uma rezada ali pelo meu vizinho. Eu falo, mas peraí, né, como é que a sua oração vai chegar até ele? Né? Eu não acredito em nada disso, mas eu vou orar pelo meu filho ou pelo meu pai. Tá, qual é o processo pelo qual essa oração chega até ele? Então é isso que as pessoas têm que entender. Pelo menos ele pratica, não é, Daniel? Já você é um bom começo, né? Já pessoa... está orando, né? Então, mas a pessoa tem que entender que a hora que ela emite, que ela ora, ela joga uma frequência para o universo que tem uma frequência. Ela tem um comprimento de onda. E no que ela joga esse comprimento de onda, ele vai e ele chega, não precisa nem estar encostado, ele vai lá e vai chegar no alvo que ele determinou na hora que ele fez aquela oração. E se a pessoa tiver apta a receber, tiver em ressonância com aquilo, realmente ela capta aquela frequência, aí o cérebro dela decodifica e aquilo que era onda vira partícula dentro do corpo da pessoa e altera a fisiologia da pessoa que estava do outro lado do mundo. Que coisa bonita, muito bom. Relacionar ciência sempre com o espírito, com o corpo, com as nossas, com os resultados das nossas vidas. E a gente vai cada vez mais melhorando aí. Para correr atrás, a gente tem que parar. Por isso que eu estou tentando finalizar. Acabou o tempo, Daniel Mariottini. A gente não tem mais. Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela sua participação aqui no Esferas da Vida. É sempre um prazer, uma honra e uma alegria pela tua. É uma alegria muito grande para mim também ser convidado. E é uma alegria saber que você aí na sua casa gastou um tempinho, né, da sua noite para escutar. E eu espero de coração que tenha de alguma forma conseguido mudar alguma coisa aí na sua vida e na vida das pessoas que você gosta. Esferas da Vida fica por aqui. Eu te encontro todas as quintas-feiras às 10h15 da noite. Um super beijo e até a semana que vem.